Dá uma olhada nesses bíceps aqui, e esses bíceps eles têm mais do que duas cabeças, é isso mesmo, por incrível que pareça, tem bíceps com mais do que duas cabeças, e é o que esse artigo aqui de 2022 analisou, e analisou em vários braços. Eu posso dizer para você que foram 100 braços analisados e um percentual bastante grande dos bíceps tem mais do que duas cabeças. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Olá, notáveis! Eu sou o professor André Albuquerque, mestre em biomecânica, e nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre uma nova classificação, uma proposta de nova classificação para o músculo bíceps braquial. Bíceps já fala que bíceps são duas cabeças, tríceps, três cabeças, quadríceps, quatro cabeças, mas por incrível que pareça, esse artigo aqui de 2022 que analisou 100 braços de 52 mulheres e de 48 homens, ele analisou nesses 100 braços que um percentual bastante grande tinha mais do que duas cabeças. E é isso que eu vou te mostrar agora, e a gente vai saber mais do que apenas a quantidade de pessoas ou esse percentual. A gente vai analisar como trabalhar ou o que fazer com os seus alunos diante dessa situação. A primeira situação, o primeiro desenho de muscular que a gente pode encontrar é esse que está aqui na tela para vocês, que é o bíceps com efetivamente duas cabeças. E 64%, as minhas anotações aqui nesse estudo, 64% das pessoas tinham apenas duas cabeças, mas dentro dessas duas cabeças ainda é possível identificar dois modelos diferentes. É isso mesmo, bíceps de duas cabeças, só que com modelos diferentes. Quais são esses modelos? Dá uma olhada que aqui eu tenho basicamente uma única barriga, né? Ele chama de belly aqui no artigo, então é uma única barriga no músculo bíceps braquial. Enquanto desse lado, observe mais de pertinho, você encontra esse bíceps meio fatiado, ou seja, já dá uma olhada aí naqueles bíceps dos seus alunos, às vezes quando ele faz um bíceps assim, ó, vixe Maria, dá uma olhada nesse meu, ele mostra um bíceps meio rasgado aqui no meio, assim, algumas pessoas têm isso, quando a percentual de gordura está bem baixo, é possível analisar isso. Então comece a dar uma analisada, mas basicamente não é possível identificar se tem mais do que duas cabeças esse tipo de bíceps. Aqui, basicamente, nós temos bíceps com modelos diferentes. 64% das pessoas analisadas tiveram esse modelo de bíceps. Só que quando a gente vem aqui um pouquinho mais para baixo nesse estudo, a gente observa que um percentual grande também teve três cabeças, e nesse formato de três cabeças, então imagine, olha, 64% teve duas cabeças, os outros 36% teve três, quatro ou cinco cabeças. Então, quem teve cinco cabeças é apenas 4%. Quem teve quatro cabeças, 6%, fechando 10%. Então, esses aqui tiveram mais 26%. 26% com três cabeças, como aqui mostra. E às vezes, a terceira cabeça estava, por exemplo, né, aqui a gente vê a cabeça curta. Então, esse aqui é um braço, por exemplo, um braço direito, cabeça curta, indo lá no processo coracoide, a cabeça longa, inclusive passando aqui o tendão da cabeça longa, passando entre os tubérculos, no sulco intertubercular, aqui a cabeça longa, e ele encontrou uma terceira cabeça que ficava fixa no próprio úmero. Olha que interessante. Então, das três cabeças nesse caso, duas cabeças eram biarticulares, enquanto uma cabeça apenas uniarticular, ultrapassando apenas a articulação do cotovelo. Nesse outro formato que aqui você enxerga, também tem uma terceira cabeça vindo junto com a cabeça curta. Então, o que é isso? É como se fosse a cabeça curta, ela estivesse dividida em duas partes, duas etapas, então dois tendões para fazer isso. Mas não é só esse modelo, na verdade são quatro modelos, como aqui você enxerga. Aqui é até um pouco mais claro também esse outro modelo com três cabeças, e aqui também. Mais para baixo você vai enxergar as pessoas que tinham a quarta cabeça também no bíceps, aqui olha, então primeira, cabeça curta, cabeça longa, terceira cabeça e quarta cabeça nesse formato que aqui está, e nesse aqui também quatro cabeças, e por último nós temos esse aqui que analisou até cinco cabeças, mas foram apenas 4%, ou seja, quatro pessoas, quatro braços, porque ele identificou 100 pessoas diferentes e dessas 100 pessoas diferentes, quatro braços tinham esse formato
esse bíceps, né, especificamente, com 5 cabeças. Agora, quando a gente analisa isso, e agora a gente vai colocar na prática, como é que a gente coloca tudo isso na prática? Quando a gente analisa isso daqui, a gente observa que algumas cabeças elas continuam sendo biarticulares, enquanto outras continuam sendo uniarticulares. Quando a gente pega outros estudos, outros artigos mostrando cabeças biarticulares e algumas uniarticulares, como por exemplo, no quadríceps, onde nós temos 3 cabeças, vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial, sendo uniarticulares e apenas o reto femoral sendo biarticular, é interessante você fixar uma articulação e mover outra, fixa uma articulação e move outra, assim como na cadeira extensora. Para quê? Para trabalhar esse reto femoral. Aqui a gente vai pensar na mesma situação. Se eu estou movimentando o ombro para um lado, por exemplo, numa remada, alguma coisa, eu não consigo trabalhar as duas cabeças biarticulares de uma forma eficiente. Então, em alguns momentos eu vou estabilizar uma articulação, como na rosca direta convencional, em outros movimentos eu até posso integrar a articulação do ombro e do cotovelo juntos. Só que uma das grandes sacadas que a gente tem percebido é que quando eu alongo ou trabalho esses músculos, isso a gente observou principalmente no tríceps, artigos mais recentes avaliando o tríceps braquial, quando se trabalhou essas cabeças numa posição mais alongada, isso foi bastante vantajoso para a hipertrofia muscular. Foi superior à hipertrofia quando trabalhado nessas posições mais alongadas do tríceps do que nessas posições para tríceps braquial. Então o que a gente vai fazer agora? Vai mostrar para vocês como eu trabalho então as cabeças biarticulares do bíceps braquial em posição alongada e com muita segurança. Nesse vídeo agora para vocês, chega aí Danilo já por favor, vou tirar aqui o nosso tablet da tela. Olha só, o que nós temos? Para a gente trabalhar, vem cá Danilo por favor, pode ficar aqui primeiro, só aqui primeiro. Olha aí, para a gente trabalhar então bíceps, independente do padrão que ele tem. A gente não sabe exatamente o padrão muscular que ele tem, de 2, 3, 4, 5 cabeças. A gente não sabe disso, mas a gente sabe que algumas das cabeças são biarticulares, ou seja, eu encurto as cabeças que ultrapassam a articulação do ombro, seja do processo coracoide, seja as fixas, né, nesse caso, a cabeça longa fixa no lábio supraglenoidal, eu encurto elas dessa maneira, assim como eu encurto elas dessa maneira, com flexão do cotovelo. Ao mesmo tempo, eu alongo ela com a extensão do cotovelo e com a extensão do ombro, eu alongo um pouco mais. Agora, até que momento é importante fazer essa extensão do braço assim, para gerar segurança e obviamente, reduzir o risco para a articulação do ombro dele, trabalhando esse bíceps que a gente está fazendo. Senta aqui, Danilo, para mim, por favor. Então, eu vou mostrar para vocês a medida ideal. Para você que treina e gosta de trabalhar braço na rosca direta, eu vou te mostrar uma forma simples e efetiva de você avaliar qual é o ângulo ideal para os seus alunos. Basicamente, se você pegar qualquer aplicativo de medidas, assim como esse que você está vendo aqui, olha lá, vamos ver se eu consigo zerar ele, zerou, ficou no verdinho, né? Inclinações, ele vai mostrar os ângulos. E eu colocar aqui nesse banco, veja aqui, vamos ver se ele vai refletir aqui ou não, se vai dar para enxergar assim, ó. Olha lá, 13 graus de inclinação esse banco. 0 seria aqui, inclinei 13. Então, no próximo furinho aqui, olha lá, 30 graus, ok? Então, eu tenho 13 ou 30 nas duas opções que eu tenho nesse banco, nesse meu banco da Total Health. E qual que é vantagens e desvantagens de cada um deles? Quando você está nessa posição, o que seria saudável para a articulação seria chegar em mais ou menos 45 graus quando você faz a extensão do ombro, ok? Que seria a metade do caminho entre 0 e 90 graus. 45 graus é um movimento saudável para a articulação do ombro, porém, como a gente vai acrescentar sobrecarga nesse movimento, vai acrescentar esforço para a articulação do ombro, o ideal é que você reduza essa amplitude para que o ombro fique numa boa posição e você evite um deslizamento anterior da cabeça do húmero nessa condição. Então, volta a linha, leva o braço levemente para trás, veja só, aqui eu vou ter entre mais ou menos uns 20 graus de extensão. E é basicamente isso que eu quero que o meu aluno faça. Então, eu jamais vou inclinar mais esse banco, por exemplo, nessa terceira posição,
em que o meu aluno, se ele mantiver exatamente que já o não braço... consigo. Exato, olha só, já falou, ó, aqui eu já não consigo. Se ele mantém nessa posição, está praticamente naqueles 45 graus que nós falamos. A exposição do seu ombro vai ser grande, ou do seu aluno vai ser grande. Isso aqui é uma coisa que a gente não faz, então, na rosca direta. Eu vou voltar aqui, então, na posição anterior. Eu posso voltar nessa primeira, pedir para ele ficar bem inclinado. Veja que aqui está quase neutro, porque normalmente o seu aluno ele vai querer trazer o braço levemente para frente. Então, se ele já traz o braço levemente para frente, eu vou deixar o banco lá naqueles 30 graus e vou falar para ele realmente levar o braço levemente à frente para executar a rosca direta. Bora, Danilo. Aí, observe então o braço dele. Eu posso pedir, se eu estou observando que o ombro dele já começa a estar um pouco em risco, está existindo esse slide anterior da cabeça do húmero, eu peço para ele levar o cotovelo dele levemente à frente, aí olha. E peço para o meu aluno executar então a rosca direta desse jeito. Às vezes você tem um banco com uma inclinação única e fica difícil você variar então essa posição. O que você vai fazer? Você chega aqui e pede para ele posicionar o cotovelo dele levemente à frente para que o ombro fique em boa posição. O que a gente está percebendo então? Dentro desse artigo, dentro dessa análise, dentro desses exercícios aqui também, que existem cabeças biarticulares, estabilizar uma articulação é interessante e trabalhar esse músculo em posição alongada parece ser também bastante benéfico, até por uma segunda hipertrofia, que é a hipertrofia longitudinal, que previne lesões também no seu bíceps, no seu braço, nos seus músculos. Portanto, aqui está uma boa opção para que você utilize, mas claro, trabalhar em posições alongadas, médias e encurtadas também é excelente para o seu braço, trabalhar em todas essas posições. Então levanta para mim, por favor, Danilo. Aqui ele pode fazer, vamos trazer um pouquinho para cá, exatamente. Ele pode fazer uma rosca Scott, trazer um pouquinho só para cá, aí. Numa posição mediana, olha só, como é que está aqui o braço dele? Levemente à frente, não está exatamente a uns 90 graus, mas então a praticamente 45 graus. Se antes ele estava fazendo com o cotovelo para trás, em extensão de cerca de 20 graus, que é o que nós colocamos aqui, 15, 20 graus seria o ideal. Agora ele trouxe levemente à frente, nessa posição. Faz mais algumas repetições aí pra gente. Aí. E por último, para você trabalhar braço, bíceps como um todo, gerar mais resultado, para o seu braço, para o braço do seu cliente, a gente vai trabalhar, pode fechar aí, ou a gente trabalha na polia e leva ela mais para o alto. Por exemplo, faz aqui exatamente, pode ficar de frente para cá, vamos fazer exatamente, olha aqui nesse caso, 90 graus, rola assim, aí fechou, então 90 graus de flexão do ombro, encurtando mais um pouco aqueles músculos biarticulares e por último, parou aqui, vamos lá na polia, com o cotovelo lá no alto, ou o máximo de flexão do cotovelo, ou grande flexão do cotovelo, e trabalhando o bíceps agora numa posição bem encurtada. É possível que aqui você sinta uma espécie de cãibra, uma fadiga no seu músculo diferente, porque aqui como ele está se encurtando de uma maneira bastante grande, é comum ter essa sensação de cãibra no seu bíceps ou no bíceps lá do seu cliente. Veja só, observamos tanto a ciência, colocamos na prática vários posicionamentos para você gerar mais resultados hipertróficos no seu braço e no braço do seu cliente. Se você gosta assim, de biomecânica aplicada na prática, clica aqui no botão de se inscrever, já encaminha esse vídeo para mais pessoas, porque quanto mais pessoas acessam esses vídeos, a gente consegue alcançar mais pessoas e trazer mais ciência na prática para todas elas. Valeu e nos encontramos no próximo vídeo.